dos heróis da fé, dos homens que pela fé alcançaram testemunho. E esses homens servem de inspiração para a nossa geração, que precisamos alimentar a fé a cada dia. A fé, irmãos, é algo que não pode faltar na vida do cristão. Um cristão sem fé é um cristão morto. É um cristão morto. É um cristão derrotado, porque o próprio Jesus diz, porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? É uma preocupação que nós temos que ter. Jesus diz, guarda o que vocês têm, para que ninguém tome a sua coroa. Então a fé é algo precioso que nós devemos guardar ela a todo custo, porque a nossa coroa depende da fé. Depende da fé. Quando ele diz guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa, se você perder a fé, naturalmente perde a tua coroa. É algo que nós temos que cuidar. É algo precioso, é a nossa fé. Agora, como alimentar a nossa fé, irmãos? Através da palavra de Deus. Pois a Bíblia diz que a fé vem, e vem por ouvir a palavra de Deus. É por isso, irmãos, que nós temos que nos alimentar da palavra. Porque a nossa fé ela tem que ser alimentada. E como é que o homem alimenta a fé? Segundo a palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Muitas das vezes nós perdemos tempo com tanta coisa, irmãos. Alimentamos o nosso ego, alimentamos o nosso corpo. Muitas das vezes fazemos algo e alguém diz, está fazendo o quê? Estou fazendo algo aqui para passar o tempo. Não é assim, irmãos? Para passar o tempo. E aí agora vai, faz uma coisa e outra, e muitas das vezes pulamos etapas, deixamos de fazer o que é mais precioso para o crente. Alimentar a nossa fé através da palavra de Deus. É ela que alimenta a fé do crente. Quantas vezes, irmãos, eu já fui pego em aflições, em dificuldades, que eu olhava de um canto para outro e não achava saída, e de repente, irmãos, eu lembrei da palavra de Deus, e aquilo renovou as minhas forças, e rapidamente eu orava e ia buscar a palavra de Deus, buscava com fé o Senhor, ouvia a minha oração, dava uma palavra, alimentava a minha fé. Quando alimenta a fé do crente, parece que acabou os problemas. Não é assim, irmãos? Aí agora, onde você não tinha esperança, a esperança volta. Onde parecia que não tinha porta, aparece porta. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É a Bíblia que diz. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, irmãos, alimentar a fé é algo primordial na vida do crente. Pela fé, irmãos, pela fé nossos problemas são todos resolvidos. Todos. Agora ele dá uns exemplos de fé aqui, e eu vou pegar aqui o exemplo de Abraão. Aqui no versículo 8 ele diz assim, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Vocês entenderam isso aqui, irmãos? Abraão estava na casa dos seus pais, no conforto do lar, perto da sua família. Irmãos? Quando a gente está perto da família, a gente se sente mais confortável, mais confiante, não é assim? Mas quando Deus chamou Abraão, a primeira coisa que Deus falou, Abraão, sai da casa do teu pai, larga a tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Como se fosse aqui, não é que Deus falou assim, Abraão, pega a estrada da batateira e vai. Não, Abraão, pega a estrada do Morrinhos, não, irmão, ou a estrada do Guanabí ou do Bonfim. Deus não deu nem a direção para Abraão. Agora, pela fé, o que ele
obedeço. Eu saio da casa dos meus pais, eu vou sair, vou andar, porque no meio da caminhada Deus vai me dar direção. E ele foi, irmãos. É isso que é fé. Nós entender o chamado de Deus, a ordem de Deus, e pela confiança da fé, obedecer. E Abraão foi, ele obedeceu, ele saiu da casa dos seus pais, ele deixou o conforto da casa dos pais e foi porque ele, pela fé, ele obedeceu, irmãos. Agora vejam vocês que Abraão foi, e ele foi andando e foi prosperando no meio do caminho, até chegou um ponto que Abraão levou o seu sobrinho. Chegou um ponto que não dava mais para eles conviver juntos. Agora foi Abraão e Ló. Agora Abraão, cheio de fé, pois a Bíblia diz que ele é o pai da fé, chegou o momento de apartar, irmãos. Agora vejam que é um homem de fé. E um homem que vive pela aparência, pelo que vê. Porque a fé, irmãos, não é pelo que você vê, é pelo que você crê. Quando chegou a hora deles apartarem, Abraão, cheio de fé, falou para Ló: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Isso é fé, irmão. Confiança em Deus, saber que Deus está no controle, saber que Deus está direcionando. E Ló olhou para os campos de Sodoma e Gomorra, por tudo ver, e disse: é para aqui que eu vou. Mas o coração do homem é enganoso. Ele enganou Ló. E Ló foi, e se deu muito mal, e quase morre por causa disso. Mas Abraão foi pela direção de Deus e prosperou. Então isso é fé. Agora Deus também fez uma promessa para Abraão, que daria um filho, Isaque. Isaque seria a descendência de Abraão. E pelo Isaque, a terra seria povoada com a descendência de Abraão. E quando Abraão recebeu Isaque, ele teve Isaque como algo muito precioso, irmãos. Pois a Sara era estéril. E quem fechou a madre de Sara foi o próprio Deus. E Deus prometeu que iria abrir a madre dela e que iria dar um filho a Abraão. Olha, irmãos, o crente é provado. O crente, ele vive da fé. E a nossa fé, muitas das vezes, ela precisa ser provada. E quando Abraão recebe Isaque, e Deus vê a felicidade de Abraão, Deus decide provar mais uma vez a fé de Abraão. Porque Isaque era algo muito precioso para Abraão, o único filho que ele tinha de Sara. Agora o Senhor diz: ó, Abraão, eu quero Isaque. Eu quero que você sacrifique Isaque. E o sacrifício naquele tempo, irmão, era feito no altar, uma fogueira, degolava o animal, que no caso era um animal, e queimava. E a fumaça subia como incenso. Foi isso que Deus pediu para Abraão. Irmãos, isso é fé. Por que Abraão, mesmo Deus falando isso, Abraão foi e obedeceu? Porque Abraão estava dentro da palavra de Deus. E Deus não se contradiz. Deus diz: ó, desse filho que está no ventre de Sara, eu farei a sua descendência. Deus não contradiz, irmãos. Se Deus disse que faria, é porque ele faria. E Abraão sai com Isaque, porque ele sabia que Deus iria entrar com providência. Agora, quando ele chega no lugar do sacrifício, Isaque diz: aqui nós estamos, está aqui a lenha no altar, mas cadê o cordeiro? E Abraão, com um punhal na mão, diz: Deus proverá para si cordeiro. Por quê, irmãos? Porque ele era um homem de fé. Ele sabia que Deus não se contradizia, e não se contradiz. Se Deus diz: ó, eu farei de Isaque a sua descendência, ainda que ele degolasse, Deus ressuscitaria Isaque. Por que ele tinha essa confiança? Porque quando
ele arrancou o punhal. E ele iria degolar Isaac. Mas Deus usou o anjo e disse: não faça mal nenhum ao seu filho. Isso é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que espera e a convicção de fatos que não se viu. E Deus provou a fé de Abraão e Abraão foi aprovado. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa aqui. Se Deus te prometeu algo, se Deus prometeu para Thaís que essa criança vai ser a descendência dela, e Deus pediu um sacrifício, ele não se contradiz, irmãos. Deus não é homem para que minta. A palavra de Deus é fiel e verdadeira, já foi lida aqui, ela permanece para sempre. Agora hoje, Deus fala através da tua palavra. Deus não vai usar um profeta hoje e dizer para Thaís sacrificar o filho dela. Não! O que Deus quer é que nós creiamos nessa palavra aqui na Bíblia e guarde ela, ainda que muitas das vezes Deus nos prove dessa maneira, dentro da palavra, mas ele não se contradiz. A fé, nós devemos alimentar a nossa fé a cada dia, e muitas das vezes, irmãos, nós renovamos a nossa fé através das provações. Olha, irmãos, a aprovação, muitas das vezes, ela define quem é crente e quem não é crente. Porque muitas das vezes a pessoa está na igreja porque quer uma cura. A cura não vem. A pessoa diz: não veio, eu vou sair. Muitas das vezes a pessoa está na igreja e está pedindo uma casa própria e daquela coisa e tal. E muitas das vezes até se levanta alguém na igreja e diz: Deus mandou te dizer que vai te dar, porque sabe da situação, né? E não acontece. E a pessoa abandona a Cristo por causa disso. Isso não é fé. Mas Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vida, o produto da oliveira minta, ainda que não há vacas no curral, e aí as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, todavia eu esperarei no Senhor. Ele é a minha salvação. Fé é isso, irmãos. Fé não é barganha com Deus. Ah, se Deus me der, eu obedeço. Se Deus não me der, eu não obedeço. Isso não é fé. Mas fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção de fatos que ainda não se viram. Veja como nós devemos alimentar a nossa fé. Muita gente da igreja não é curada das enfermidades, sabe por quê? Porque a nossa fé é pequena. Aí muitos dizem assim: antigamente Deus curava, né? Deus fazia milagre, hoje ele não vê mais. Não, irmão. A Bíblia diz: sabe o quê? Que os frutos serão se ver, sinais serão se ver. Em eu vou expulsar os demônios, da serpente, do escorpião, pegará a serpente, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E em meu nome curarão os enfermos. Ei, irmãos, você quer ver milagre acontecer na igreja? Eu também, porque eu estou pregando, e eu prego primeiro para mim. Nós temos que alimentar a nossa fé. Veja o que diz de Tiago. De Tiago, no capítulo 1. Deixa eu ver se é isso mesmo. Glória a Deus. Tiago, no capítulo 4. Tiago, capítulo 4, e o versículo 15. Veja, irmãos. Através da nossa fé, os irmãos estão prestando atenção? Olha, irmãos, vejam vocês que a fé é algo tão extraordinário. Louvado seja, deixa os irmãos achar, eu continuo pregando. Louvado seja Deus. Vocês vão ver que a fé é tão extraordinária que você pode ver um irmão em pecado
em pecado, e pela tua oração, os pecados deles ser perdoados, e a alma deles ser livre do inferno. Vocês estão entendendo o que é fé, irmão? Vejam vocês o que diz. Verso 15, capítulo 4, verso 15. Ora, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o restaurará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. A oração da fé, irmãos, cura os doentes. Pela oração da fé, os pecados são perdoados. Nós não podemos embarcar nessa de que Deus não faz mais e que não acontece mais. Não, irmãos. Nós temos que crer, a Bíblia não mudou, a palavra de Deus não muda. Já foi lido aqui que ela permanece para sempre. Ela não tem variação de mudanças. O que Deus falou está falado. E os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome curarão os enfermos. Por que que nós oramos e os enfermos não é curado? Deus mudou? Não, irmão. É que a oração tem que ser feita com fé. E a nossa fé é alimentada através da palavra de Deus. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Irmãos, nós temos que alimentar cada dia a nossa fé, obedecendo a palavra de Deus, orando em todo o tempo, guardando a palavra de Deus. Irmãos, foi lindo aqui nessa noite. Purifica as vossas almas pela verdade. E o que é a verdade? É a palavra de Deus. Santifica-os da verdade. A tua palavra é a verdade. Quando nós pregamos nós mesmos e fazemos a vontade de Deus, é um alimento a mais para a nossa fé. Porque até que no momento você não veja a providência de Deus, mas Deus está trabalhando. E a sua fé está sendo alimentada. De repente você vê algo que aos olhos humanos é tolice fazer, né? Ah, você fez isso porque você é besta. Se fosse comigo eu faria assim. Mas a Bíblia diz, irmão, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nós alimentamos a nossa fé através da palavra de Deus. Não importa o que os homens acham. Para nós, o que importa é a vontade de Deus. É o que Deus disse. Se nós praticar a palavra de Deus e alimentar a nossa fé, a partir de hoje, irmãos, enfermos vão ser curados nessa igreja. Né, irmãos? Pecados vão ser perdoados. O amor, ele vai aumentar. Não é assim? O amor, ele vai aumentar, porque quando nós guardamos a palavra de Deus, o primeiro fruto que vem no nosso coração é o amor fraternal, é a compreensão, é a paciência, que é o fruto do Espírito. Isso nós adquirimos através da obediência. E para obedecer a palavra de Deus, nós temos que ter fé. E adquirimos ela ouvindo a palavra de Deus. Pois a fé vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Amém, irmãos? Pois é, irmãos. A nossa salvação depende da fé. Depende da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E nós não somos salvos pelas nossas obras. Mas nós devemos agradar a Deus. Porque como nós vamos servir a um Deus que nós não agrada a Ele? Quando nós desagradamos a Deus, nós entristecemos o Espírito Santo. E quando nós entristecemos o Espírito Santo, a nossa alma fica batida, a nossa carne, ela pula de alegria. A velha natureza, ela explode de alegria. Mas a nossa alma fica batida. E o salmista diz, por que te abates dentro de mim, ó minha alma? Nós devemos conversar com a nossa alma. Nós devemos analisar a nossa vida.
mudar a nossa vida diante de Deus. Se nós estamos verdadeiramente agradando a Deus, se nós estamos fazendo a vontade de Deus, porque para fazer a vontade de Deus, irmãos, é impossível nós fazer isso se nós não alimentar a nossa fé. Porque as dificuldades vêm, as angústias do dia a dia vêm, e se nós nos deixar levar por isso, nós ficamos semelhante à palavra, a semente, que ela foi semeada no meio dos espinhos. Ela cresceu e foi sufocada e morreu. Por quê? Porque deixou-se levar pelas dificuldades da vida, pelas dificuldades do dia a dia, e aí acabou morrendo a palavra no coração. Mas em nome de Jesus Cristo, a nossa fé vai continuar sendo alimentada, para a glória de Deus, e através da nossa fé nós vamos orar e os enfermos vão ser curados, nós vamos orar e pecados vão ser perdoados, nós vamos pregar e almas vão se converter. Por quê, irmãos? É a fé. Nós precisamos alimentar a nossa fé. Amém, irmãos? Nós temos que pegar exemplo